Olá, senhores educadores, sejam muito bem-vindos. Hoje é noite de palestra aqui na Empreendedu, sejam todos muito bem-vindos. Hoje à noite nós vamos falar sobre soft skills, junto com a professora Giovana Pires. A gente vai falar sobre 3 passos para ser um educador 5.0. Pessoal, podem chegar, podem vir, a casa é nossa. Hoje é noite de discutir, de falar como podemos agregar e melhorar nosso profissionalismo dentro da educação, como empreender educador. Educador, você que está aqui hoje, que já participou das atividades da Empreendedu, fala aqui para a gente no chat, deu boa noite, de onde você está falando. Você que está chegando pela primeira vez em uma atividade da Empreendedu. Nós aqui na Empreendedu fomentamos empreendedorismo na educação, entregamos também serviços e ferramentas para que vocês possam obter conhecimento e ter sucesso dentro da educação, dentro do mercado educacional. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Simone Serigato, eu falo de Jundiaí, São Paulo. E você, professor, da onde você está falando? Conta aqui pra gente. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, na noite de hoje, nós vamos conversar junto com a professora Giovana Pires sobre assuntos ligados a soft skill. E eu sei que soft skills não são palavras muito aderentes ao mercado educacional. É muito recente as pessoas estarem falando sobre profissionalismo, corporativismo dentro da educação. É um modelo, uma forma nova de pensar, mas ela não é tão nova quanto a gente imagina. Muitos acreditam que a gente começou a falar sobre esse assunto no pós-pandemia. Porque, no pós não, desculpa, gente, durante agora a pandemia. A gente, infelizmente, ainda não está no pós-pandemia, né? Estamos batalhando muito para isso, vacinando muita gente, mas ainda não chegamos, infelizmente. Bom, pessoal, quando falamos... a pandemia acelerou a questão digital dentro da educação, acelerou alguns projetos de profissionalização que já eram previstos desde 2014 pelo Plano Nacional de Educação, né, criado durante o governo da Dilma. E aí, esse plano vem sendo contemplado, desenvolvido, a BNCC, que é muito conhecida por nós, foi desenvolvida a partir desse Plano Nacional de Educação. E agora, em outubro de 2020, foi entregue. Boa noite, Adelson, seja bem-vindo. Conta pra gente de onde você está falando, se é a sua primeira vez aqui com a gente da Empreendedu. E em outubro de 2020 foi criada, né, foi homologada, né, a BNC, Formação Continuada, ou também chamada BNC Professores. Não é de conhecimento de muitos profissionais da educação ainda, até porque ela foi lançada no meio do turbilhão, né, da educação remota, presencial, híbrida, como iria acontecer. Então, muitos profissionais da educação não tiveram realmente conhecimento sobre esse documento. Para você que não sabe sobre a BNC, Formação Continuada, ou BNC Professores, eu convido vocês a acompanharem durante essa semana. Nós estamos fazendo uma sequência de postagens sobre esse direcionamento, essa diretriz, que tem uma meta até 2024 de profissionalizar e colocar os professores todos dentro do mesmo nível de informação. Para você que... Começamos as postagens sobre o assunto na segunda-feira. Falamos sobre os eixos, né? Existem 3 eixos dentro da BNC Professores: o eixo conhecimento, prática e engajamento, tá? São os 3 eixos, e nós estamos tratando um a um. Para você que quer saber um pouco mais, também publicamos artigos essa semana, tanto em nossa rede do LinkedIn, como também em nosso site, www.empreendedu.com.br. Dentro das questões contempladas ali dentro, muitas estão ligadas não só ao mercado educacional. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda do Espírito Santo. Boa noite, Giovana. Professora Andréa também, sejam muito bem-vindos. Em outras palavras, com outras roupagens,
mas com exigências semelhantes ao que está acontecendo hoje em todos os mercados, porque não é uma questão ligada só ao mercado educacional, essas mudanças profissionais. São questões ligadas ao mundo, à convivência, à expectativa do cliente final, a mudança comportamental no mundo. Então, quando a gente fala de soft skills, nós também estamos falando, elas também estão contempladas dentro da BNC Formação Continuada, ou BNC Professores, tá bom? Só para a gente poder dar uma introdução. Boa noite, Jordão, desculpa, meu espanhol não é dos melhores. Você está falando de Lima, no Peru. Olha que alegria, muito obrigada por participar com a gente hoje. E se puder, levar nossas informações também para todos os seus conhecidos aí do Peru. Seria excelente receber mais peruanos aqui com a gente também. Pessoal, dentro da BNC Formação Continuada, é contemplado principalmente a troca de experiência entre pares, entre profissionais do mesmo ramo de atuação, né, dentro da educação. Se você é da alfabetização, fundamental, polivalente, se você é do ensino médio, se você é professor licenciado, né, de biologia, então, por exemplo, né, biologia, química, física, então é muito importante que a gente tenha que aconteçam essas conexões dentro da Empreendedor, porque nós estamos alinhados e traçando estratégias baseadas na documentação da BNC Formação Continuada, tá bom? Boa noite, Flávia. Boa noite, Alcide. Sejam bem-vindos. Pessoal, vamos dar boa noite, então, aqui para a estrela da noite, a nossa palestrante, né, a professora Giovana Pires. A professora Giovana, ela é bacharel em turismo, mestre em educação e mestre em administração pela Universidade Paulista. Consultora em filosofia de gestão, tutora, personal and professional coach, pela SBC, e especializada em criatividade, felicidade e produtividade. Ela é docente e gestora do ensino superior há mais de 25 anos, acumula nesse período experiências como empresária e colaboradora em empresas de diversos setores. Colaboradora voluntária do Campinas Tech. Campinas Tech, para quem não conhece, é uma incubadora de startups no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. Hoje ela é à frente da equipe de educação empreendedora dentro da Campinas Tech e dedica-se ainda ao HD, que é uma associação para desenvolvimento humano. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Essa leitura de currículo causa um impacto na gente, assim, uma responsa. É a responsabilidade que você traz. Para trazer, para compartilhar um pouquinho. A participação de vocês no chat é fundamental, porque isso aqui é um espaço de troca. Simone fez uma introdução lindíssima aí, como é que a gente está caminhando nesses novos tempos, o que a gente tem, quanta novidade, né? E a gente tudo recebendo essas novidades em casa, como agora, casa, no trabalho, mas tudo remotamente. E aí a gente está aí, praticando soft skills, praticando a nossa flexibilidade. Mas é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Com certeza, professora. Só aproveitando, pessoal, quem está chegando pela primeira vez, quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, convido vocês a acompanharem a Empreendedor no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Temos nosso site www.empreendedor.com.br, nossa página no Simpla, com todos os eventos que a gente tem aí programado. E também convido vocês a curtirem esse vídeo hoje e também se inscreverem no nosso canal no YouTube, para que a gente possa galgar ainda e conhecer e trazer para a nossa comunidade muito mais educadores. Professora, hoje à noite nós vamos falar sobre os 3 passos para ser um educador 5.0. O educador 5.0, como eu já expliquei em algumas atividades, para quem já acompanha com a gente, nós consideramos o educador 5.0 aquele educador que está à frente do seu tempo. Nós estamos na era industrial 4.0, que é a era da inteligência artificial, e nós estamos aqui trabalhando para preparar vocês para um passo à frente. Como é que a gente educa o pessoal para o momento presente? A gente tem que educar eles para o futuro. E para nós estarmos preparados
Para prepará-los para uma educação 5.0, professora, quais são os 3 passos? Do que a gente vai falar hoje? Como esse profissional educador tem que estar enquadrado dentro desse novo universo, dentro desse novo mercado educacional? É justamente esse contexto histórico, eu acho que, principalmente para quem é da educação, né, ajuda muita gente a entender como é que nós chegamos até aqui. E o que é pensar em estar lá na frente, à frente da Revolução Industrial 4.0, à frente de toda essa mecanização, de toda essa automação, já passamos da mecanização, já passamos pela automação, estamos trabalhando com inteligência artificial. Eu estava lendo uns dados aqui junto com a Simone antes da gente entrar no ar, e aí você fala assim, gente, as coisas estão mudando muito rapidamente. E o que nos diferencia nessas mudanças? Como é que esse contexto histórico traz a gente até um determinado ponto em que a gente é responsável por nos diferenciarmos neste contexto? Se a gente está trabalhando na Revolução Industrial, se a gente está trabalhando na revolução da inteligência artificial, o que pode nos diferenciar de uma inteligência artificial? Soft skills. O que a máquina não faz? O que vão sobrar de atividades profissionais para nós que as máquinas não podem fazer? Então, é justamente esse diferencial que a gente precisa impregnar nas nossas vidas, não é só na nossa carreira. Né? Eu vou contar casos. A Simone sabe que eu adoro contar casos. Tenho um sobrinho de 9 anos de idade que me pediu uma Alexa de presente de aniversário. Achei o máximo. Falei, cara, garotinho antenado, né? Pra que você quer Alexa, meu amor? Porque a Alexa pode me ajudar a estudar. É só eu perguntar para ela assim, Alexa, como diz tal coisa em inglês? Quando eu não souber traduzir alguma coisa. Ou eu perguntar para ela assim, Alexa, o que significa cuidados com o meio ambiente? Quais são os cuidados com o meio ambiente? A Alexa responde, a Alexa vira para ele, né? Não olha. Essa é a diferença, ó. Ela não olha. Ela vira para ele e diz assim, de acordo com, né, a educação socioambiental significa os cuidados, e aí ela traz lá um relato, ou então ela diz assim, estes são os links que eu encontrei no Google, escolha o seu. Então, daí você vai aprofundar a pesquisa. Professora, o que significa isso? Ah, não sei, vamos procurar no Google? Eu posso até dar essa resposta para um aluno, mas essa resposta vai vir com olho no olho. Essa resposta vai vir com sentimento, com emoção. O que vai me diferenciar da Alexa? Porque para o meu sobrinho, ele pode olhar para a Alexa e dizer assim, já eu volto e pergunto de novo. Para mim, não. Para mim, ele senta e diz assim, vamos estudar agora? E aí é um momento de contato humano. Quando a gente olha para as nossas... Flexibilidade, Andréia, perfeito, bárbaro. Essa é das primeiras soft skills que a gente tem que desenvolver, né? Até porque muitas vezes a gente fala assim, principalmente como mãe, não sou, mas convivo com muitas, de vez em quando a gente fala assim, depois eu vejo, menina. Não, a gente tem que se diferenciar da Alexa. Não é depois, né? A sensibilidade, o estar junto, a emoção é o que nos diferencia da inteligência artificial. Não vou nem entrar no mérito de por quanto tempo isso ainda vai acontecer, quantos anos a gente tem de vantagem, porque eu imagino que este contato, né, humano, pele, olho no olho, não vai ser substituído, por melhores que os nossos androides sejam daqui a uns anos, não vai ser substituído, não tem como ser substituído. Uhum. Então, quando a gente olha esse crescimento, quando a gente olha esse desenvolvimento histórico, a gente vai justamente enxergar que nós estamos vivendo um deles. Vivendo. A geração dos meus pais foi muito mais fácil, a geração dos meus avós foi muito mais fácil. A geração deles tiveram outros percalços, a geração deles tiveram outros problemas. Os meus bisavós saíram de Portugal no início de uma guerra mundial para atravessar um oceano Atlântico num barco que não tinha motor, tá? Né? Então você diz assim... Tinha motor, não exagera, né? Mas não tinha tecnologia. Sim. Navegação era por bússola. Não tinha radar, não tinha tecnologia.
Então, a dificuldade deles, as soft skills deles foram outras. Só que naquela época, quando você dizia assim, eu quero me desenvolver, você se desenvolvia tecnicamente. E já existia um grande componente de soft skills nisso. Vocês já leram Nas Ruas do Brás, do Drauzio Varela? É uma leitura indicada para os ciclos iniciais, quarta ou quinta série dos ciclos iniciais. Eu adoraria que os educadores lessem, né? Quem não está nessa faixa etária, qualquer educador, leiam para entender como é que essas soft skills já estavam lá no começo do século XIX. O avô do Drauzio vem com 12 anos também de Portugal, e com 12 anos ele começa a trabalhar de charreteiro, de faz tudo. Só que o Drauzio conta que o avô dele tinha uma simpatia tão grande, que o avô dele tinha um entendimento tão grande com as pessoas, que começou a ser muito requisitado. Então começou a comprar ferramentas para fazer o serviço dele mais rápido. De ferramenta em ferramenta, de carrinho em carrinho, de carrinho, né, de carroça, para transformar num carro. O crescimento foi natural. Então, o avô do Brás, a leitura de um capítulo do Nas Ruas do Brás diz assim para você, cara, lá em 1900 e bolinha, o que a gente chama hoje de soft skills já fazia um diferencial profissional. Esse avô do Drauzio forma o pai do Drauzio em contabilidade, forma 2 filhos em contabilidade, forma um tio do Drauzio em medicina, e a gente vai olhando esta linha e vai dizendo assim, ó, o foco continua na formação técnica. Sim. O bisavô dele se especializou tecnicamente numa coisa, meus bisavós se especializaram tecnicamente em plantar, foram agricultores, entendiam tudo, sabiam quando ia chover, quando não ia chover, por causa das formigas, por causa das luas, mas isso eram competências técnicas. E professora, essas eram as tecnologias para aquela época, né? É importante, porque se tiver um professor de história aqui, ele vai falar que bússola era, sim, tecnologia para aquela época. Naquele momento, é tecnologia, né? Não mais do que tinha, né? E as pessoas aprendiam a lidar com essas tecnologias e eram reconhecidas profissionalmente quanto mais conhecimento técnico tivessem. Sim. Certo? Então, o bloquinho de conhecimento técnico veio, principalmente na história do Brasil, muito fortemente até os dias de hoje. O que é muito fortemente? A formação de engenharia, a formação de administração, a formação de medicina, a formação de pedagogia, as licenciaturas. São quadradinhos, eram quadradinhos, porque o que a gente precisava ter, até como professor, para entrar numa sala de aula, era o conhecimento a ser transmitido. Porque o que era cobrado do aluno era o conhecimento a ser reproduzido. Sim. Então, como é que a gente chama isso hoje em dia? A gente chama de hard skills. Né? E o agente por que essa interação? Por que trazer empreendedorismo para a educação? Porque as coisas estão tomando um novo rumo. E toda vez que a gente vê esse novo rumo profissional, nós, professores, somos os maiores responsáveis pela consolidação desses rumos. Sim. Nós, professores, somos os maiores responsáveis pelas boas consolidações desses rumos. Sim. Então, o técnico continua importante? Óbvio que continua. Ninguém vai assinar, né? Ninguém vai querer morar num prédio, numa obra assinada por um... Eu vou corrigir minha fala, posso? Meu cérebro direito mandou corrigir o cérebro esquerdo. Vocês confiariam mais num prédio cujos cálculos estruturais fossem feitos por uma inteligência artificial ou por um ser humano? Ih! Ó, enquanto o pessoal vai colocando a resposta aqui, ó, eu vou só ler a contribuição do Alcides, tá? Ó, não, acho que ele quis falar sobre os relacionamentos, tá? A parte emocional, né? O Alcides contribuiu aqui para a gente, falou que não substitui, mas o impacto do desenvolvimento da sociedade e do ser humano causa estragos substanciais. Bons educadores farão a diferença. Pessoal, coloca aqui no chat para gente. Vocês morariam num prédio construído pela inteligência artificial ou por um ser humano? Os cálculos estruturais.
Da onde é que vocês confiam mais? Alcide, você viu que a nossa fala está sincronizadinha aí, né? É isso mesmo. A gente tem que fazer, não é que nós temos que fazer a diferença, é agora. Né? É essa construção, nós estamos vivenciando essa construção. E eu vou responder para vocês antes que as respostas apareçam. Eu acredito que eu confiaria mais nos cálculos estruturais de uma inteligência artificial do que nos cálculos estruturais de uma pessoa. Até porque, muito provavelmente, essa pessoa vai usar alguma tecnologia para consolidar esses cálculos. O que significa que esse cálculo está lá dentro da inteligência artificial. Então, qual é o papel do engenheiro? Então, no que a gente transforma? Como é que a gente vai formar um engenheiro? A gente vai continuar ensinando cálculo? Vai, porque ele tem que entender qual é a lógica que a inteligência artificial usou para fazer aquele cálculo. Porque ele tem que entender quais são os dados com os quais ele vai alimentar a inteligência artificial para fazer aqueles cálculos. Então, ele não está fora do processo. Só que o relacionamento dele muda. Porque ele não vai ser só um calculista. Um engenheiro vai ter que entender de necessidades humanas para calcular uma obra, para pensar uma obra. Além do cálculo estrutural, o que é que as pessoas precisam dentro dessa construção? A engenharia e a arquitetura estão cada vez caminhando mais juntinhas. Né? Eu ia falar sobre Brasília agora, mas daí eu desvirtuo muito. Esses dias eu estava pensando assim, falei, nossa, Brasília é linda, né? Brasília é uma obra arquitetônica, é fora de série. Sim, você tem razão, depende da empresa que desenvolveu a inteligência para fazer o cálculo. Tá vendo? Tem sempre um ser humano por trás. Então, né? Eu confiaria no ser humano usando a tecnologia. Ótimo, Andréia. Por isso é que a gente precisa continuar aprendendo e ensinando as hard skills, as competências técnicas. Vou fazer a piada de Brasília rapidinho, não me contenho. Brasília é uma obra monumental, é uma obra fora de série, uma de arquitetura fora de série, reconhecida mundialmente, mas hoje eu olho Brasília e digo assim, caramba, a gente precisava de uma outra dinâmica estrutural para que as coisas acontecessem melhor. Quem conhece Brasília vai entender o que eu estou dizendo. É tudo compartimentado, assim, tudo separadinho, né? Você não tem calçadas para caminhar, você não tem vias de circulação você não consegue contato humano em Brasília. Aí você vai para os barzinhos, né? Todo bloco, toda quadra tem um barzinho, porque é lá que a coisa acontece. Porque no viés mesmo, né? No eixo monumental mesmo de Brasília, cada secretaria, cada ministério, tudo separadinho. E a gente não está mais nesses tempos. A gente está num tempo de integração para lá de múltipla. Então, quando você pensa lá no modelo, é isso, Giovana, arquitetura e engenharia, tem que misturar, as coisas estão sendo misturadas. A gente está num baita de um shake, né? Até nas nossas experiências pessoais. Nossa, hoje eu dou aula remota, amanhã não. Hoje eu dou aula... Nossa, e agora? Agora eu dou aula remota, mas tem 4 alunos na sala. Como é que... E a gente vai flexibilizando o nosso conhecimento, mas mais do que o nosso conhecimento, a gente vai se flexibilizando para atender essas demandas. Essa é uma baita de uma soft skill. Flexibilidade. A Simone conta uma história, não sei nem se eu posso reproduzir, porque a história é dela. Se eu não puder, você corta meu microfone, Simone. De uma professora que não se entendeu com tecnologia. Então, começou a pandemia, não gosto, não quero, não faço, e sou uma excelente boleira. Vou fazer bolo. Tá vendendo bolo como hoje em dia? De porta em porta? Não pode. Tá vendendo bolo na internet. A tecnologia que ela não concebeu na sala de aula é hoje o principal suporte do negócio que ela tem como confeiteira. Apesar de ser uma atividade física de fazer os bolos, ela não conseguiu fugir do marketing digital, ela não conseguiu fugir Exatamente. Não tem como fugir, né? Vamos pensar como é que é essas soft skills, por que essas soft skills, e aí eu vou introduzir um outro termo, tá? Então, como a gente falou assim, 3 passos, eu vou contar os 3 passos. O primeiro dos 3 passos é a soft skill. Então, o que é o conjunto de soft skills?
O conjunto de soft skills são competências socioemocionais. Se quiserem trocar isso por competências comportamentais, tá valendo. Né? O que é um conjunto de competências comportamentais? Eu consigo elencar? Consigo elencar 10, 15, 20, a gente consegue falar de várias com vocês aqui para dar uma ideia do que são soft skills. Flexibilidade é uma, comunicação é uma. Olha que barato, gente. Olha como nós evoluímos em comunicação, até sem perceber. Todos nós. Eu estou falando com pessoas no Peru, né? Eu estou falando com gente de Curitiba, eu estou falando com gente, do sul da Bahia. Nossa, vamos trocar? Vem para cá e eu vou para aí, porque deve ser encantador trabalhar em home office em Itabuna. Hein, Alberto? Topa, né? Eu estou falando com gente, não só do Brasil, eu estou acessível neste momento para o mundo. E eu estou falando. Isso é um canal de comunicação. E vocês se comunicam comigo como? Escrevendo. Existe um delay, eu sei, às vezes eu assisto aqui com o Instagram ligado no celular do lado, lá, a Andréia está em São Paulo, né? Às vezes eu estou assistindo, e eu sei que tem um delay do que eu estou falando, no meu celular leva assim 30, 40 segundos. Chega para você 30, 40 segundos depois, você responde uma fala minha por escrito, num chat, que vai levar mais 30, 40 segundos, 1 minuto para chegar de volta para mim, e eu tenho que manter o ritmo do meu pensamento no que eu estava falando para que o que você escreveu não fique desincronizado. Olha o quanto a gente está evoluindo em comunicação. Não tá? Tá, claro. A gente tinha assim, comunicação, receptor, emissor e canal. O canal é escrito, é oral. A leitura da comunicação mudou também, né? Quando a gente fala em comunicação, ela traz um ambiente, uma questão mais ampla, né, do que antigamente, né? Antes a gente falava em leitura corporal, falando dos olhos, e hoje a gente já fala em outras questões de comunicação. A gente fala quantas palavras pode ter dentro de um slide de PowerPoint. A gente está falando de trazer ferramentas de metodologias ativas, que são plataformas de apoio para as aulas. Então, assim, a questão da comunicação mudou também. Professora, deixa eu só incluir aqui. Olha a linda do Adelson. Está na tela. Você quer ler, Sim? As entradas para um software advêm de um conhecimento secular adquirido pelo ser humano, suas próprias percepções ao redor do ambiente em que está inserido, e traduz para que o software possa compreender. Adelson, é o que nós estamos falando. Olha a importância de nós olharmos o mundo com olhos comportamentais muito mais alargados. Eu adoraria, um dia eu vou pedir para a Simone para a gente bater um papo só sobre percepção, né? O quanto a gente tem que estar afinado. Aliás, percepção é uma soft skill, percepção é um. Os psicólogos vão me matar agora, mas eu vou simplificar aqui do meu jeito, tá? Percepção é um teste de comportamento. Como é que eu olho o mundo? E aí, todo mundo que vai trabalhar, que invariavelmente, né, eu vou roubar o dado aqui, peraí, tá no meu rascunho aqui do lado, ó. Tem um relatório, vou fazer um parênteses, se eu fugir, alguém põe aí no chat, fugiu, volta em tal lugar. Tem um relatório que é super legal os docentes estarem antenados, que é o relatório do Fórum Econômico Mundial, lançado a cada 2 anos, é disponibilizado no site do fórum, isso é de livre acesso, e normalmente quando ele é lançado, todos os grandes meios de comunicação fazem um apanhado e acabam trazendo essas informações de um modo ou de outro, mas é legal ler o relatório. De 2 em 2 anos, o Fórum Econômico Mundial pesquisa 5 continentes no mundo, 196 países, as condições de trabalho, não é condição de trabalho, pesquisa como é que aquela empresa está no mercado de trabalho, quais são as estratégias futuras dela, como é que ela vai se desenvolver e que tipo de profissional ela está procurando para contratar, né? Está inserindo no seu meio profissional, que diferenciais esse profissional tem que ter
para fazer essa empresa manter-se no mercado. Então, eles lançam de 2 em 2 anos, o último foi agora em outubro de 2020, e aí eles trazem as projeções para 2025. Em 2018, eles lançaram as projeções para 2022, para o ano que vem. Agora a gente já está trabalhando com as projeções para 2025. Esse relatório, além de trazer essas projeções profissionais, ele traz uma projeção de todos os setores econômicos do mundo. Então, o que vai acontecer com cada atividade profissional? Ela vai crescer, vai diminuir, vai encolher, vai ter incremento de novas tecnologias, vai ser extinta porque a tecnologia vai dar conta de fazer isso. Então, é super legal acompanhar, porque é um relatório, assim, ele não faz, né, ele não faz curvas exponenciais, ele faz curvas suaves, que se a gente vai entendendo, a gente vê essa mudança acontecendo nos nossos olhos. Esse relatório de 2020 traz o seguinte dado, eu vou ler porque está entre aspas. O futuro prevê que até 2025, a automação irá eliminar 85 milhões de empregos no mundo, enquanto a nova divisão de trabalho entre máquinas, humanos e algoritmos irá criar 97 milhões. Numa conta rápida, bem burrinha, a gente vai ter um acréscimo de 12 milhões de empregos no mundo nos próximos 5 anos, nos próximos 4 anos. Já estamos em 2021, 3 anos e meio. Mais assustador ainda, 3 anos e meio. E qual é o perfil para esses 12 milhões? Vou ler de novo, ó. Enquanto a nova divisão de trabalho entre máquinas, humanos e algoritmos irá criar 97 milhões de empregos. Vai ter emprego que consiga manter-se distante da tecnologia? Vai, muito provavelmente vai. Mas o resultado final desse trabalho, muito provavelmente, vai ser transmitido via tecnologia. Vou pegar Itabuna. Itabuna é linda. Itabuna tem um grupo de crocheteiras, não é nem crocheteiras, é de rendeiras, né? E aí, lá em Itabuna, Alberto, me ajuda aí. Lá em Itabuna, esse grupo de crocheteiras, eu vou chamar de crocheteiras, elas fazem rendas lindas, faz isso a vida inteira. E a vida inteira, elas viveram de vender isso, ou dentro da comunidade, ou para os turistas que começaram a chegar. De alguma forma, esse crochê, esse serviço manual artesanal, longe de qualquer tecnologia, manteve-se secularmente e manteve a subsistência dessas famílias. Até chegar um empresário e dizer assim, que trabalho lindo. Tirar uma foto e postar no Insta. E essa foto rodar o mundo. E alguém dizer assim, eu quero comprar isso. Como é que eu faço? Ah, é lá em Itabuna. Nossa, mas Itabuna, no sul da Bahia, como é que eu entro em contato? E aí a própria Associação das Rendeiras fala assim, a gente precisa criar uma página no Instagram. Para quê? Para mostrar os nossos trabalhos. Para quê? Para vender para fora. A gente não está recebendo turista. Mas a gente pode fazer o que for encomendado, ir ali nos Correios, na FedEx, no DHL, no Mercado Livre, onde quer que seja, e despachar o que a gente está fazendo. A gente cria uma conta para a associação, monta um Pix, controla os recebimentos automaticamente, todo mundo na associação vai ter sua conta, a gente faz as transferências via Pix, sem custo para ninguém, e aí aquele grupo de crocheteiras continua num trabalho artesanal, continua numa atividade linda, mas completamente próxima agora de tecnologia. Então, não entender, não se flexibilizar, não adaptar, é falar assim, e vai fazer o quê? Nós vamos virar nômade de novo? A gente vai correr o mundo por aí, né? Explorando, cair maná do céu para poder... Não rola, já passamos esse tempo. Exatamente. O Cid está colocando aqui, ó. O acréscimo é de mão de obra qualificada, totalmente previsível, mas muita gente não enxerga. O trabalho da empreendedor vem de encontro com esse futuro. Ai, obrigada, Alcides, lindo, é isso, é o que a gente quer, entendeu? Ah, eu vou ser professora a vida inteira. Eu quero me aposentar professora e depois que eu me aposentar, quero continuar compartilhando conhecimento de algum jeito. Sala de aula, aqui com vocês, na empreenda, até o fim da vida, né? Só que vai mudar. Só que a gente tem que enxergar que essas relações... O meu trabalho é artesanal.
Eu posso não ter uma agulha de crochê na mão, eu posso não ter né? Eu posso não produzir uma renda linda como produzem as meninas em Itabuna. Eu produzo conhecimento de outra maneira. É artesanal. Que para chegar a vocês precisa de outros meios. Professora, então, oi. Posso só dar uma contribuição? Porque é uma questão, até para te dar um tempo para a aguinha, que é uma questão que que eu encontro muito dentro da Empreendedu, dos questionamentos que eu tenho nos atendimentos, né? Então, muitos professores falam assim, poxa, Simone, você está falando de coisas, você está falando sobre soft skills, logo mais a gente vai falar sobre design thinking, a gente estava falando esse dia sobre ferramentas para educação, gestão de aula, e não gestão de sala de aula, que é o didático pedagógico, né, muitas vezes mencionado aí nas descrições, inclusive, de cargos. E o pessoal, soft skills, e o pessoal fala assim para mim, Simone, você está falando uma coisa que não é ouvível para a gente, a gente não assimila essa comunicação muito bem, porque não é essa nomenclatura que a gente usa dentro do mercado educacional. E eu costumo falar assim, e principalmente são professores de ensino básico que me fazem esses questionamentos. Eu não entendi o que você quis dizer. E aí, gente, eu vou explicar. Muito obrigada, Alcides, pela contribuição. O Alcides acompanha nosso trabalho de algum tempo. O que acontece, pessoal? Com a pandemia, com o advento da pandemia, não foi novidade, não é novidade para ninguém que está aqui hoje, que as escolas, principalmente escolas de pequeno e médio porte, até médio porte, tiveram imensas dificuldades financeiras, de gestão, de inadimplência, porque não conseguiram algumas se adaptar à questão tecnológica, o investimento era muito alto, acabaram optando por não dar continuidade às atividades. E por isso abre um espaço muito grande no mercado. Instituições de grande porte, redes de educação, ligadas a materiais educacionais, ligadas à questão pedagógica, grandes grupos começaram a adquirir escolas pequenas e de médio porte no Brasil. Esses grupos, eles são corporativos. Esses grupos, eles têm um RH lá dentro para seleção de equipe, eles já têm uma outra forma de trabalho que não é mais aquela gestão familiar da empresa pequena. E esse pessoal já está atento às questões corporativas de mercado, soft skills, competências, títulos e uma série de... os chamados core skills, né, professora, que eu acho que logo mais você vai falar. Então, o que acontece? Pessoal, a máquina não vai substituir o homem, mas o homem vai ter que aprender a lidar com a máquina. O coordenador, ele vai ter que aprender a não ler mais só planilhas escritas, ele vai ter que começar a ler KPIs, o diretor da escola também. A gente vai ter que aprender a fazer leituras diferentes, se relacionar de forma diferente, aprender a lidar com a diversidade que isso traz também, né, inclusão, enfim, as novas formas de avaliação que muito provavelmente vão surgir por aí. Então, Simone, o que tem a ver esse papo todo de boleira, de como é que é o nome agora que você estava falando, professor? Rendeira. De rendeira. Gente, isso tem a ver com a forma como vocês lidam com a sala de aula, com a sua equipe de sala de aula, com a equipe da sua escola, com a sua comunidade escolar. Isso está mudando. E isso não é a pandemia. Essa é a vida, gente. É a mudança que está ocorrendo, né? Essa transformação. Então, professora, desculpa ter interrompido aqui, entrada aqui no meio do... É disruptivo a gente falar sobre empreendedorismo dentro da academia, né? Principalmente quando a gente fala sobre ensino básico, né? Essa questão nunca foi cobrada, começou a ser cobrada agora, em outubro de 2020, já era contemplada em 2014. Então, pessoal, estamos aqui, a Empreendedor vai trazer as ferramentas, vai trazer para vocês conhecimento, para que vocês possam desenvolver todas essas competências agora que serão exigidas daqui para frente, né? Como é que você vai entregar um material socioemocional e lecionar uma questão socioemocional para o seu aluno se você não tiver construído isso dentro de você antes, né, professora? É isso mesmo.
né? Quando a gente quando a gente faz esses comparativos, a gente faz muito nesse sentido. E aí, educadores, me perdoem, eu sou educadora. A Simone leu lá, né? Toda vez que ela lê, eu tenho vontade de falar assim: eu sou precoce, tá? Vim mais de 25 anos na educação, tenho mesmo, comecei em 95. A gente olha assim, a gente vem. Em 95 não tinha LDB, 95 a gente não tinha lei de diretrizes bases da educação. Então, quando você vê as coisas se desenvolvendo, a gente vai entendendo que se a educação não toma a frente, por isso a gente está intitulando Educação 5.0, se a gente não toma a frente, e se nós definirmos que assim, não, a educação tem que ser tradicional, tem que continuar na transmissão de conhecimento, tem que. Provavelmente a gente vai ficar naquela rebarba dos 85 milhões de empregos sumidos e não vai entrar nos 12 milhões de empregos criados, nos 97 milhões de empregos criados. Porque, assim, pensa na Alexa do meu sobrinho. Pensa na Alexa que a gente pode ter em casa. E não é só a Alexa, é a Siri, a Alexa, a da Dell chama Cortana. Tem um monte, né? É o Google Assistente. Né? Esses dias eu chamei a Google Assistente de Siri, ela falou, desculpa, eu sou a Google Assistente. Eu falei, nossa, desculpa, o já está me pedindo desculpa. Então, olha a nossa necessidade, né, de andarmos à frente. E é isso que a gente quer conversar quando a gente fala das 3 habilidades necessárias, dos 3 conhecimentos necessários sobre soft skills. A Andrea colocou aí, ó, muito verdadeiramente, a gente precisa fazer o uso de tecnologia, a tecnologia está diretamente associada às metodologias ativas. No ensino superior, agora, nós estamos fazendo a estruturação da extensão, então todo curso superior vai ter programação de extensão, e aí você olha e fala assim, a gente vai controlar a extensão como? Cara, não é na planilha Excel, não é manualmente, não dá mais para pegar uma instituição de ensino que também no ensino superior deixou de ser uma empresa familiar e passou a pertencer a grandes grupos, não dá mais para pegar isso e falar assim, eu faço a planilha de Excel e controlo cada aluno, não, né? Os 10% de extensão no ensino superior é desenvolvimento de core skills. Vamos aos 3 passos, senão depois vão dizer assim, não entreguei o produto. E até as rendeiras entregam o produto via Instagram e eu tenho que entregar o meu. A gente está migrando do único conhecimento que sempre foi privilegiado na academia, que eram as hard skills, as habilidades técnicas. Né? Para que eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara? Não sei. Não, sei sim. Um dia desses eu descobri onde é que eu uso a fórmula de Bhaskara. Mas eu levei 40 anos para descobrir onde é que eu uso a fórmula de Bhaskara. Um pouquinho menos. Para que eu tenho que aprender química? Para que eu tenho... Eu sei, eu, Giovana, sei. Faz diferença na minha vida hoje? No hard skill? Não muito. Às vezes eu consigo um exemplo lá, mas não muito. No hard skill não faz. Os 3 passos que a gente vai ter que caminhar para fazer essa migração. O primeiro deles é a soft skills. Né? Conjunto de competências comportamentais. Então, como é que eu lido comportamentalmente com as coisas? O que eu tenho que aprender para lidar comportamentalmente com essas coisas? O segundo é um conjunto de preparação para o mercado de trabalho. Por quê? Porque ninguém me pergunta mais se eu sei a fórmula de Bhaskara. Mas as pessoas me perguntam como é que eu resolvo um determinado problema da vida real. Se eu usar a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema, é bárbaro. Se eu usar qualquer outra técnica e chegar num resultado bacana, tá de bom tamanho do mesmo jeito. Então, o segundo passo, que a Cis já contou o segredo aí, né? Soft skills. O segundo passo é gerenciamento profissional. E aí o Alcides traz outra contribuição linda. Nós, professores, muitas vezes não sabemos o que é isso para nós. E aí, lá na BNCC, que a gente vai ter que começar a aplicar em sala de aula, tem uma linha que se chama projeto de vida. E aí, a gente diz assim, mas qual foi seu projeto de vida? O meu, eu fui convidada para dar aula, eu estou dando aula até hoje. E aí, onde você quer chegar? Não, eu vou morrer dando aula. Tá, legal, mas e qual a tua trajetória de aprendizagem? Por que disciplinas você quer percorrer? Para que níveis de educação você vai dar aula? Nunca pensei nisso.
tudo bem, né? 40 anos atrás, já sou da geração de 40 anos atrás, um pouquinho mais que isso, era a trajetória normal, as coisas aconteciam, as vagas apareciam, os concursos públicos apareciam, né? Os propostas de trabalho apareciam. Mudou, nós estamos trabalhando por projeto. Hoje eu peguei o projeto de uma faculdade no norte, em Belém, e a faculdade não tem mais disciplina. E eu tô assim, vou sentar com a reitora amanhã para conversar. Falei, como é que você conseguiu essa proeza? Porque eu não consigo fazer isso e o MEC autorizar a minha faculdade. Mas eles estão trabalhando por competência. Falei, cara, como é que você conseguiu isso? Né? Então, assim, cada semestre tem um projeto. E os professores daquele semestre entregam as competências necessárias para resolver aquele projeto. Então, assim, eu acho que tem uma jogadinha aí, mas depois a gente descobre, né, de como é que eu transformo isso no que é legalmente avaliado pelo MEC. Não sei, mas eu estou encantada. Porque este é o passo de preparação para o mercado de trabalho. Eu não tenho que sentar na frente do entrevistador e ficar quebrando a cabeça de que fórmula eu vou usar para resolver esse problema que ele me deu, porque ele não vai me dar um problema de fórmula, ele vai me dar um problema de vida real. E aí, o que são competências para essa preparação? Gestão do tempo, apresentação pessoal, oratória, negociação. Isso é preparação para o mercado de trabalho. E qual é o terceiro conjunto? Qual é o terceiro passo? É trabalhar justamente as habilidades empreendedoras, que eu posso resumir em unicamente 3. Né? Quais são as habilidades empreendedoras? Quais são as competências empreendedoras que a gente aqui tem como propósito, né? Empreender tem como propósito desenvolver curiosidade, criatividade e iniciativa. Eu colocaria mais uma que não está na literatura, mas eu colocaria assim, com habilidade empreendedora tem que ter iniciativa e acabativa, né? Porque eu tenho que começar e terminar. Né? Então, assim, verdade. Não é só startar, é startar e levar a acontecer. Então, isso é empreendedorismo. Esse conjunto, soft skills, preparação para o mercado de trabalho e competências empreendedoras, forma profissionalmente hoje um conjunto chamado, eu não sei fazer, core skills. Olha que nome mais apropriado. Porque não são competências, né? Como a vida inteira dividiu isso, né? Competência técnica, cabeça pensa, cabeça ferramenta, cabeça. E o que a gente já sabe que tem uma rede neuronal aqui, tá? Mas eu não fui chamada para falar de neurociência, então, mas a gente já sabe que tem uma rede neuronal aqui. A gente tem uma aqui, tem uma lá no intestino e tem outra aqui. E aí chamaram esse conjunto lindo, chamaram esses 3 passos de core skills. E é para isso que a gente tem que preparar as pessoas. Só que para a gente preparar as pessoas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se preparar. Não é? Porque não existe mais o fato de faço o que eu faço, mas não... Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe. Gente, se vocês souberem a lindeza que é a liderança educacional, a gente não aprende core skills na escola, mas a gente sai dela com uma porção, né? A gente sai da escola com uma porção de core skills, porque a gente tem no professor a imagem do líder. E aí é a imitação do professor que dá ao aluno essas competências. Então, pensa na nossa responsabilidade. Pensa no tamanho no tamanho da mudança que a gente tem que fazer. E aí, no tamanho dessa mudança, né? Mais do que necessário, a gente começar a desenvolver as nossas core skills pela flexibilidade. Não dá para olhar e falar assim, não estudei para isso. Putz, não estudei, mas vou estudar agora. Putz, não fui formada, mas vou me formar agora. Nossa, tem gente que tem esse conjunto de core skills perfeito, porque veio de uma família legal, porque tem pais amorosos. Legal, nem todo mundo tem a sorte de ter pais amorosos, nem todo mundo veio de uma família perfeita, então a gente tem o curso da aprendizagem, não é? Então a gente pode se mexer. Andréia, professor foi formado em outro contexto. Todos nós fomos formados em outro contexto. Eu costumo dizer muito para as minhas turmas assim, ó, o meu contexto formativo foi curricularizado e muitos de vocês passaram por isso.
Nós somos curricularizados para sermos competitivos. As nossas notas eram publicadas em painéis por ordem de nota. E a gente corria lá para olhar. Os nossos resultados de vestibular foram publicados assim. É até hoje, né? A classificação do vestibular, quem é o primeiro aluno. A gente, por mais que a gente esteja migrando, a gente ainda tem uns ranços de competitividade na educação que assim, dá uma martelada no dedão do pé do que a gente está falando. Pensa nas nossas... Quem fez educação física aqui na década de 80, 90, sabe o quanto nós somos criados para ser competitivo. E sabe o quanto as core skills estão longe disso. Aí a gente tem que fazer o quê? Se reinventa. A inteligência emocional é uma base fundamental de soft skill. O que é inteligência emocional? Já vou entregar a ferramenta. Tudo bem. O que é inteligência emocional, gente? Nós não fomos treinados para isso. Inteligência emocional é reconhecer e saber lidar com os meus comportamentos, com as minhas emoções e comportamentos. A gente foi criado e a gente às vezes cai na besteira de reproduzir a criação. Isso é natural, pelo amor de Deus, ninguém se culpe por isso, porque é natural, aconteceu comigo, por mais controle que eu possa ter, às vezes eu reproduzo. A gente foi criado para quê? Engole o choro, menina! Tira esse bico da cara e põe um sorriso nesse rosto. E em casa a gente conversa. Você fazia o que com as suas emoções? Fervilhavam lá dentro e do lado você põe o sorriso, né? Porque em casa a gente conversa, era bronca. Quando não era uma chinelada. A gente não reprograma uma inteligência artificial? Né? Quem contribuiu com a gente aí? A inteligência artificial nada mais é do que o programador coloca, né? Da percepção do programador em colocar. Aí, o Adelson deu essa contribuição linda. Eu vou xeretar lá no chat para achar vocês. Né? A inteligência artificial nada mais é do que isso. Cara, se uma máquina consegue refazer uma programação, qual é a nossa capacidade de refazer essa programação? Isso é inteligência emocional. Então, eu paro e passo, né? Aí tem uma outra coisa muito linda, que é lá de mindfulness, mas também não vim falar de mindfulness, não vim falar de neurociência, não vim falar de mindfulness, mas a gente faz uns apanhadinhos de lá. Como é que eu reconheço emoção? Como é que eu reconheço o meu comportamento? Eu tenho que ter presença. Eu tenho que estar no que eu estou fazendo. E a gente está se embananando tudo com isso, né? Hoje eu fui ao médico assistindo uma aula. E quando eu me peguei na espera do hospital, ouvindo a aula e tentando ler os slides, morrendo de dor, assim, e aí, tentando ler os slides, ouvindo a aula, eu falei assim, mas é óbvio que eu tô mal. Eu devia ter ficado em casa, devia ter assistido a aula com tranquilidade, ou devia ter largado tudo e dito assim, não dá para assistir a aula hoje, não preciso ir ao médico, porque eu tenho capacidade de me autorregular, se piorar muito, talvez eu vá. Mas a gente abandona as nossas presenças, né? A gente abandona o nosso estar. E quanto mais a gente abandona o nosso estar, menos a gente se percebe, mais bobagem a gente faz, menos inteligência emocional a gente demonstra, mais inflexível a gente fica. Nem preciso terminar. É uma bolona de neve. Sim. Não é? O Adelson está me fazendo uma pergunta. Quando uma pessoa não tem essa habilidade, mas é bom em tecnologia, qual a chance dela permanecer numa empresa? Adelson, eu não vou falar do mercado educacional, vou falar do mercado no geral, tá? O lema dos RHs, o lema de recursos humanos hoje em dia é o seguinte: contrate boas pessoas, porque bons profissionais a gente forma. Na verdade, isso é um estudo que vem desde a década de 70, que se chama modelo GEDIM, modelo de gerência dinâmica. O que é um modelo de gerência dinâmica? E lá na década de 70, esse estudo começa mais ou menos com a seguinte frase: as empresas precisam estar preparadas para serem flexíveis, e isso só acontece quando ela trabalha com pessoas bem preparadas. E este preparo não está relacionado à competência técnica. Esse preparo está relacionado à competência comportamental.
Então, pensa, alguém lá na década de 70 já deixou essa pista para a gente, já disse assim, ó, é melhor você ter uma boa pessoa do que um profissional excelente. Porque a boa pessoa você leva lá em cima na competência técnica. A boa pessoa tem a habilidade de aprender. A aprendizagem é uma habilidade. Posso treinar? Posso. Nossa, disciplina, né? Foco. Posso treinar uma porção de coisa para aprender a aprender. Se lá na década de 70, prevendo grandes mudanças no mercado, já pensaram nesse modelo, imagina como nós estamos hoje em dia. O técnico, Adelson, sem brincadeira, a gente acha no Google. Essa pandemia queimou o portão eletrônico aqui de casa. Não pode chamar ninguém, não pode ter gente de fora, não faz o quê, faz o quê. Digitei no Google, sistema de portão eletrônico X. Aí vem um videozinho lá, verifique se a placa Y queimou. Olhei o videozinho, fui lá, desmontei o portão, né? Eu olhei e falei, nossa, tá chamuscadinha. Queimou, troque a placa. Fui até a cidade, comprei a placa, troquei. Cheguei aqui, os controles não funcionavam. Um videozinho do YouTube, como programar controles remotos de portão eletrônico do modelo tal. Reprogramei 5 controles remotos. Brinquei com a minha mãe. Falei, mãe, se eu não der certo como professora, eu vou virar técnica de eletrônica de portão eletrônico. Acabei de aprender a fazer. Tem informação para isso? Tem alguma coisa lá nas aulas de física, nas aulas de matemática, física, nem lembro aonde, né? Que ensinou para a gente circuito paralelo, que ensinou para a gente eletricidade. Então, assim, alguma coisinha tem. Técnica, alguma coisinha tem. Agora, a competência da vontade de buscar a informação, de verificar a possibilidade de eu fazer, isso é uma soft skill. Porque tem gente que vai dizer assim, larga o carro na rua porque queimou o portão e o técnico não está atendendo. Sente a diferença? Entendeu, Adelson? O quanto é preferível uma pessoa, uma boa pessoa do que um excelente profissional? Giovana, e tem uma máxima também dos RHs, né? Que as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas soft skills. A notícia boa, Adelson, é que todas as competências socioemocionais são possíveis de serem desenvolvidas, né? Basta, cada uma tem a sua questão particular, mas necessita um empenho quase similar ao que você faz numa hard skill, que é você ficar lá os 3 anos de curso, fazer todos os trabalhos, tem uma dedicação, até você conseguir o diplominha lá no final, ou o diplomão. E a competência socioemocional, ela não, talvez aqui dá, mas nos outros lugares normalmente não dá o certificadinho de que você conquistou aquela competência socioemocional, mas você consegue desenvolver. Totalmente possível. O Alcides já deixou metade do curso aí para vocês. PNL ajuda muito. PNL também são técnicas de programação neurolinguística, lá da década de 70. Gente, a década de 70 tem uns pensadores que a gente precisa recuperar eles. Né? PNL é da década de 60, né, Alcides? Um pouco antes até. E, realmente, boa parte do que a gente desenvolve de soft skill, de habilidade empreendedora e de competência gerencial profissional, vem do aporte da PNL. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, não posso usá-la, não sou psicólogo, mas os psicólogos comportamentais, cognitivos comportamentais, também tem ferramentas maravilhosas para o desenvolvimento de soft skills, né? Então, a gente faz aí, o coach surgiu no mercado fazendo a junção dessas ferramentas, então o coach foi beber da fonte da PNL, foi beber da fonte dos gerenciamentos dinâmicos, foi beber das fontes da TCC e tira destas fontes o que é viável usar por profissionais não habilitados em psicologia. Então, os processos de coaches também são as mentorias, os processos de coach, os processos de mentoria, todos eles andam nesse caminho, né? Eu ia colocar um complemento para o Adelson. Fugiu, desculpa. Mas é por aí. O complemento era assim, eu amo os ameis, porque isso é uma competência comportamental.
fundamental, isso é feedback. É tão ruim quando a gente fala e fica assim, será que eu respondi? Será que eu alcancei? Era isso que você queria ouvir? Então, muito obrigada pelos ameios. Obrigada, Adelson. É esse o caminho, gente. Dica. Posso? Outra entrega? Não, tá acabando meu tempo, já acabou, né? Mas outra entrega curtinha. Processo seletivo, já que a gente entrou no mercado empresarial, eu costumo distinguir mercado empresarial e mercado educacional, né? Então, quando me perguntam assim, mas você trabalha? Eu falei, trabalho. Aonde? Na escola? Não, quero saber se você trabalha. Eu falei, não, você quer saber se eu estou no mercado empresarial, né? No mercado educacional eu estou, no mercado empresarial eu também estou. Dica de mercado empresarial que ainda não chegou no mercado educacional. Processo seletivo. Pergunta típica de processo seletivo. Quem é seu ídolo? Pare e pensa nisso aí. Se quiser pôr resposta, põe, mas se vocês estivessem passando por uma entrevista de emprego agora, e alguém perguntasse assim, quem é seu ídolo? Quem eu admiro? Sabe por quê? Porque as nossas soft skills vêm dos nossos ídolos. Referência. Quem é a nossa referência? O meu comportamento busca imitar o comportamento de quem? Para quem que eu olho? Obrigada, Alcides. Para quem que eu olho? Onde é que eu olho e digo assim? Eu tenho uma frase muito minha que eu digo assim para os meus alunos: nossa, quero ser desse jeito quando eu crescer. Nossa, vou fazer de tudo para quando eu crescer, eu for isso aí, ó. Porque eu admiro. Então, assim, tem algumas pessoas que eu admiro e que eu digo assim, eu admiro pela competência profissional, pelo hard skill dela. Mas eu olho para ela como soft skill e falo, ai meu Deus, que dó, que judiação. Né? Por quê? Por que não melhora essa postura? Vamos chamar de postura. Mas tudo bem. Você olha para ela e diz assim, muito competente. Então vamos aprender com ela. E tem gente que a gente olha e fala assim, nossa, como eu queria ser assim quando eu crescesse. Quando eu crescer de verdade, eu vou imitar isso aí. Ó. E aí a gente procura. Pensa nisso, Natália. Quem são os seus ídolos? Andréia, o Paulo Freire seguido de KKKs, eu vou ter que pedir explicações para não fazer nenhuma dedução errada. Não? Mas tá aí, em quem que a gente se espelha? Como é que a gente cria as nossas posturas? Assim, vou usar o Paulo Freire sem um kkk. As competências de hard skill do Paulo Freire, posso até não concordar com muitas delas, mas tem alguns posicionamentos dele fora de série. Agora, eu não posso admirá-lo, porque eu não conheço, não tenho nenhuma leitura que me diga da vida dele, como é que ele se comportava, como é que ele lidava com as situações, qual foi o posicionamento pessoal dele em algumas situações. Então, não conheço. Já trabalhei com Oscar Schmidt, admiro até tem uma foto minha com ele que parece uma tartaruga ninja. Admiro pra caramba. E admiro mesmo, porque é um cara que treina num time 6 horas por dia, e depois das 6 horas ele fica lá batendo bola com a ajuda da esposa ou sozinho para melhorar ainda mais a técnica dele, é um baita de um exemplo de disciplina. Quero ser assim quando eu crescer. Quero ter essa força de vontade de falar assim, né? Ai, deu meu horário. Ah, bora, deu meu horário. Não, às vezes, não, deu meu horário, mas eu tô aqui, ó. Eu tô em pleno flow. E aí, bora, mais 2 horas, mais 3 horas. Mas deu meu horário. 20h35, já. Vocês dizem assim para mim, preciso ir embora. Professora, Isso, eu acho que... Andréia, a gente troca ideias. Me procura no Insta, na própria Empreendedu, Giovana Pires 1, ou na própria Empreendedu, porque eu gostaria de conhecer. Então, assim, eu sou uma educadora, uso muitas das coisas que ele publicou, mas eu precisava conhecer mais a fundo para dizer que eu sou uma admiradora, entendeu? Sim. Adelson, obrigada novamente. O Adelson também deu uma contribuição aqui, ele falou desenvolver suas acho que era soft skills, é melhorar a forma como você se relaciona e se torna uma referência de inteligência emocional. A comunicação saudável e a proatividade dentro de um mundo corporativo.
Verdade, É isso Adelson, mesmo. você fez... É isso Ai, gente, mesmo, André. eu Né? chutei aqui. A gente fala muito em liderança. Eu digo assim, o primeiro curso que a gente tem que fazer é de autoliderança, porque essa coisa de liderança e, né, eu não cuido de mim mesma, não funciona muito, Né? não. Não sou referência para mim mesma, não dá para eu ser referência para os outros. Então, toda vez que eu falo muito de soft skills, eu começo pelo desenvolvimento do autoconhecimento, que é o pilar da inteligência emocional. Então, assim, você se Sim. conhece? Você sabe quem é você? Sabe quem são seus ídolos? Sabe quais são as coisas que você gosta? Ah, o que você gosta de comer? Ai, não sei, mas jiló eu não como. Eu não perguntei o que você não gosta de comer. Perguntei o que você gosta. Porque se você falar para mim que não gosta de jiló, eu ainda tenho um zilhão de coisas que eu posso fazer. Não vai me ajudar muito. Então, assim, o que você gosta? Né? O que te diverte? Quais são as suas diversões? O que tira você para você mesmo, para te dar satisfação na vida? Você se conhece a esse ponto? Essa é a base. Se eu tiver esse autoconhecimento, se eu tiver minha autoliderança, eu começo a desenvolver meu conjunto de soft skills. E aí, com certeza, eu posso ajudar outras pessoas a desenvolvê-los. É isso Professora mesmo. Giovana, Oi. uma coisa que o pessoal tem que pensar é que o pessoal que está se formando agora, os próximos pedagogos, os próximos profissionais da educação, hoje eles já recebem esse tipo de conteúdo também dentro de suas formações. Você estava me contando um pouquinho antes da gente entrar na atividade de hoje que você ontem teve uma aula de soft skills, que você inclusive convidou os alunos para virem aqui. Então, pessoal, esse pessoal daqui uns 3 anos são os nossos concorrentes de mercado. É o pessoal que vai estar disputando vaga com a gente. Se a gente não pensar em desenvolver agora as nossas competências, eles já estão saindo formados, sabendo como desenvolver, né, professora? Eu tenho uma disciplina dentro de um curso de pós-graduação, na verdade, dentro de 5 frentes de pós-graduação, que vão de liderança, passam por gestão escolar. Eu pego as turmas de liderança, gestão escolar, gestão de recursos humanos, e pego as turmas de neurociência com uma disciplina que chama competências interpessoais. Né? E competência interpessoal é um guarda-chuvão das competências de soft skills. Então, isso é matéria de pós-graduação, isso é conteúdo de pós-graduação. Não sei se tem algum aluno meu que se veio escutou umas piadas iguais às da aula de ontem. Quando eu vi o casamento das duas, eu falei, nossa, 2 noites quase iguais, repeteco, vale não. Não é? Né? A gente precisa pensar nisso. Sim, eu tenho 3 minutos para ler uma Tem, lista. tem. Ó, da lista que eu comentei da WEF, World Economic Forum, para 2025, quais são as competências que o mercado de trabalho no geral e o mercado educacional está incluído nesta pesquisa? Quais são as que eram 10? Esse ano eles pularam para 15. Sim. Agora, presta atenção, eu vou ficar meio de lado, eu detesto, eu prefiro olhar vocês, apesar de vocês me olharem mais do que eu a vocês. Eu vou ficar meio de lado, eu peço desculpas. Vamos lá, ó. Primeira competência, pensamento analítico e inovação. Isso é técnica? Não, tem umas técnicas por trás. Eu preciso fazer eu preciso fazer estudo de futurologia, né? Mas tem umas técnicas por trás. Mas assim, é pessoal. Ou eu junto tudo, ou eu tiro as coisas das caixinhas e junto tudo, ou eu não tenho um pensamento analítico e muito menos um pensamento focado em inovação. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. 2. 3. Resolução de problemas. 4. Pensamento crítico. 5. Criatividade. Para mim, a maior competência empreendedora que pode ter. 6. Liderança. 7. Uso, monitoramento e controle de tecnologias. Isso até é técnico, mas temos uma, né? De 7 temos uma técnica. 8. Programação, 2 técnicas. 9. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Soft skill pura. 10ª, raciocínio lógico. 11ª, inteligência emocional. 12ª, experiência do usuário. Isso já é disciplina, mas isso aqui é muito mais comportamental do que disciplina. 13, ser orientado a servir o cliente. Foco no cliente. 14, análise e avaliação de sistemas. 15,
persuasão e negociação. 15 competências previstas como mais do que necessárias para trabalhar em 2025. Das 15, quantas eu consegui elencar como técnicas? 3. Um quinto do que o mercado de trabalho vai exigir nosso como docente e dos nossos alunos quando estiverem no mercado. Não é? Programação de desenvolvimento não é só técnica, não é só. Desculpa, Alcides, eu li errado aqui. O Alcides colocou assim: ó, programação de desenvolvimento não é só técnica. Perfeito, Alcides, não é só técnica. Né? Eu tenho que fazer a leitura de contexto, eu tenho que ter foco no cliente, eu tenho que atender o cliente, eu tenho uma porção de soft skills por trás disso aí. 2,5, Alcides? Menos de um quinto? 2 habilidades e meia. Certo, gente? Olha como a gente precisa fazer essa mudança de mindset, fazer essa mudança de, né? Mindset é uma palavra linda, mas eu adoro como nós diz lá em Minas. Dom que eu vim, pão que eu vou. Então, pensar assim, ó, dom que eu vim, pão que eu vou, né? Como é que eu faço essa mudança é mais do que necessário, gente. Estamos aqui para isso. Do que a gente puder ajudar, as 2 mãos estão estendidas. Professora Giovana, muitíssimo obrigada pela palestra de hoje. Muitíssimo obrigada a todos pelos comentários, pelas participações. Pessoal, para quem está a primeira vez aqui na Empreendedu, aqui eu falei para vocês que nós entregamos conhecimento e fomentamos o empreendedorismo para os educadores. E também entregamos ferramentas para que vocês desenvolvam. Então, aqui na Empreendedu, nós temos os treinamentos mão na massa. Treinamento mão na massa são atividades, programas que a gente entrega para vocês com duração de 1h30 a 2, aonde a gente entrega técnicas, formas de que vocês desenvolvam aquela competência específica. No caso, com a professora Giovana, nós vamos ter a atividade Como desenvolver as soft skills para educadores. As principais soft skills voltadas para o mercado educacional, a professora Giovana vai dar as trilhas de conhecimento para que vocês desenvolvam essas soft skills dentro da educação e formem a carreira profissional de vocês. Essa atividade vai acontecer dia 17/6, às 19h30. Essa é uma atividade que vocês podem se inscrever através do Simpla. Vocês podem ou entrar pelo Simpla, escrever e colocar lá o nome Empreendedu, tudo junto, e vai aparecer a nossa agenda de atividades e vai estar lá, ou pelo site www.empreendedu.com.br, através das nossas redes sociais, que a gente faz muita divulgação de todas as atividades das trilhas que a gente faz aqui dentro da Empreendedu, ou também estamos aqui colocando um link no chat para quem tiver interesse de se inscrever para essa atividade. Os treinamentos da Empreendedu, a gente, além de entregar as ferramentas e fazer e conduzir toda a atividade, nós também certificamos esses treinamentos através de medalhas digitais. Quem são as medalhas digitais? Antigamente, a gente tinha lá um papelzinho escrito: eu te certifico de tal e tal coisa. Aqui nós também entregamos, inclusive hoje à noite, quem ficou até o final, logo mais a gente vai colocar aqui no chat o linkzinho para que vocês emitam o certificado dessa noite, mas vocês também adquirem, junto das atividades da Empreendedu, as medalhas digitais que comprovam a competência socioemocional que você desenvolveu naquela atividade. Gente, ninguém mais faz isso no mercado, e vai ser uma coisa muito importante para o profissional 5.0, para o educador 5.0. As medalhas digitais, elas são válidas em todo mundo. Então, quando você emite a sua medalha digital, ela vai para uma mochila de certificações. Nós usamos aqui a Certify Skills. Dentro da mochila virtual da Certify Skills, você pode, inclusive, colocar todas as suas certificações, subir através de um PDF lá. E daqui para frente, você não precisa mais ficar mandando um monte de PDF, mandando e-mail para falar para a universidade, para onde você quer divulgar o seu conhecimento, que você tem todos aqueles PDFs de certificação
certificado. Você simplesmente compartilha um link da sua mochila de certificações. Você não conhece a Certify Skills? A gente vai disponibilizar aqui para vocês agora um linkzinho de uma badge, de uma medalha digital para vocês emitirem pela primeira vez e abrirem as suas mochilas virtuais. A medalha digital que a gente está divulgando essa noite é uma medalha digital de empreendedor, de educador empreendedor. Vocês podem se auto-medalhar, vocês podem se dar uma auto-certificado. As suas informações, vocês abrem pela primeira vez a mochila de certificações que você pode utilizar, é gratuito. E então, você também vai poder compartilhar essa medalha digital que você ganhou essa noite também nas suas redes sociais, tá bom? A medalha digital que a gente vai entregar para a atividade de soft skills, o desenvolvimento, né? Que a gente vai entregar, a medalha digital que a gente vai entregar para a atividade de soft skills é de inteligência emocional. Tá ok? Pessoal, muito obrigada pela atividade de hoje. Sigam a gente nas redes sociais para acompanhar nossas próximas atividades. Professora Giovana, muitíssimo obrigada por hoje. Pessoal, não se esqueçam de 2 links de certificação hoje, hein? Um para o certificado do Simpla, que a gente manda da atividade de hoje à noite, e outra da medalha digital, que é do Educador Empreendedor, hein, pessoal? Não esqueçam, tem 2 links aqui para gente. Pessoal da Empreendedor, tem slide hoje de eventos? Os próximos eventos, pessoal, acompanhem, estejam com a gente. Pessoal, é um caminho, vocês vão trilhar uma jornada de empreendedorismo na educação brilhante. Esteja com a gente. Dia 25/5, tudo que você sempre quis saber sobre produção de conteúdo EAD e tinha medo de perguntar, com a professora Sandra. Dia 2/6, como organizar um intercâmbio em sala de aula. É treinamento, pessoal. Vocês que estão buscando metodologias ativas, que estimulem a parte sociocultural, socioambiental e socioemocional. Intercâmbio em sala de aula contempla as 3, pessoal. Dia 2/6. Dia 9/6, 5 dicas indispensáveis que o empreendedor deve saber sobre contratos, parte jurídica, parte prática do dia a dia. Simone, quero usar meu conteúdo na internet. Eu quero saber como empreender de forma correta e segura. Não percam a atividade do dia 9/6 com o Dr. Felipe. Dia 16/6, o papel do educador na sustentabilidade do planeta. Uma atividade lindíssima com a nossa professora Josane Sobreira, onde a gente vai falar sobre o que tem de socioambiental rolando por aí para a gente poder incluir nas nossas aulas, nossas atividades na nossa escola. Dia 17/6, como desenvolver soft skills para educadores, com a professora Giovana Pires. Muitíssimo obrigada a todos que acompanharam a gente nessa noite. Professora Giovana, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Grandíssima a sua responsabilidade na noite de hoje. Muito. Gente, muito obrigada, gratidão pelos feedbacks, gratidão pela participação. A gente ajuda da maneira que puder, e eu estou à disposição de vocês, via Empreendedor, via Instagram, eu sei que vocês vão me achar aí de algum jeito, a gente está por aqui, tá bom? Obrigada, pessoal. Quem ainda não curte nosso vídeo, curte lá para a gente chegar ainda mais educadores, se inscreve no nosso canal e divulgue nas suas redes, chame mais educadores para ser empreendedores junto com a gente. Boa noite. Xará, eu te vejo dia 16. 17. A Giovana colocou 17. A gente se vê dia 16. Beijos, boa noite, bom descanso a todos.